Olá, estou chegando com mais um TC News aqui pela 35.2, TV Cidadã, TV aberta. Você fica bem informado assistindo a programação da TV Cidadã. Se perdeu algum vídeo da nossa programação, vai lá nas nossas redes sociais, principalmente no YouTube, e assiste a nossa programação completa. Eu hoje vou conversar com a Pauline Pereira, presidente da AMA, e com a Clara Bugarim, ela que é a controladora geral do Estado, e vamos falar um pouco da situação, no caso da AMA, dos municípios, e da Clara, da questão da controladoria aqui no Estado. Vou falar primeiro com a Pauline. Pauline, é um prazer em tê-la aqui no TC News, aqui, atendendo ao convite do Tribunal de Contas também, para a gente falar um pouco dos municípios. Seja bem-vinda ao TC News. Da AMA, está do TC News através da TV Cidadã, junto com a doutora Clara Bugarim, falando um pouco do que acontece nos municípios neste momento de pandemia. Então, aqui na pauta que segue sobre as obrigatoriedades, de cada gestor, vivemos um momento muito difícil, um momento único, que não foi passado ainda por qualquer outro gestor. Então, todos os desafios são diários. Certo. Enfrentamos, desde o começo da pandemia, em março, nos primeiros decretos do governo do Estado, várias dificuldades a nível de conscientização da população, de fato, que a pandemia iria chegar no Brasil, e de fato está aí, chegou. Já são mais de 50 mil vidas perdidas no Brasil. É um número que nos assusta bastante. A nossa autoridade máxima em saúde, que é o nosso presidente da República, junto do ministro da Saúde, às vezes tem atrapalhado de forma consciente o trabalho dos gestores, que estão na ponta, vivenciando nos municípios as dificuldades, a dificuldade no momento de respiradores, a dificuldade era no momento de médicos. Estamos com dificuldade de contratar médicos no município. Um plantão de médico era R$ 1.800, depois era R$ 2.200, agora já tem municípios pagando R$ 4.000 em plantões médicos. Enquanto isso, não chega ainda a uma possibilidade dos médicos cubanos ajudarem nesse momento de pandemia. Agora tínhamos a dificuldade de equipamentos de EPI, essa foi lá no começo, uma dificuldade que todo mundo passava, e foi bastante difícil para os municípios se adaptarem, mas hoje já regularizado. A questão do teste também, naquele momento era muito difícil, mas hoje os municípios já conseguiram se organizar, dando sempre prioridade à vida, Todos os gestores estão muito preocupados. E, de fato, essa semana eu posso dizer que o vírus chegou no interior do estado. Na capital, ele pode até ter a curva epidemiológica estabilizada, mas no interior do estado, a tendência para frente é só essa curva aumentar. Isso parte muito da conscientização da população. Estamos percebendo que depois de 90 dias, é claro, a população tem se acomodado nas regras básicas, que é manter o distanciamento. Estão relaxando bastante. Isso é coisa que não depende somente do gestor. Não, claro. Depende da conscientização da população. Você consegue enxergar as pessoas andando na rua sem máscara, as pessoas não cumprindo o distanciamento social, e nos dá uma insegurança muito grande para a reabertura do comércio. Como reabrir sem essa conscientização da sociedade,
A situação realmente no interior é preocupante, porque a gente sabe, né? Já a cidade maior, como Arapiraca, já tem demonstrado sufoco na questão do atendimento. Então imagine os pequenos municípios que no seu dia a dia já não tem um grande assim, controle da saúde normal, imagine com a pandemia. Então, nesse caso, prefeita, como é que a senhora tem visto assim, a relação com o governo federal dessa questão de recursos? Porque a gente vê muito no noticiário nacional, no Senado, na Câmara dos Deputados, a questão de que está sendo preparado recursos para ajudar os municípios nessa questão. Tem chegado esses recursos, é verdade mesmo, a gente precisa dizer agora aqui, né, que TV aberta, a população está nos assistindo pelas redes sociais, se tem chegado alguma coisa para os municípios na questão de recursos para ajudar na questão da pandemia, né? Tem chegado? No mês de março, o governo do estado recebeu uma quantia de 6 milhões para a pandemia, e o governo Renan Filho, ele dividiu esse recurso, abriu mão, né, e dividiu entre os municípios. Os municípios tiveram esse recurso em março, teve um outro recurso no mês de abril, que foi uma parcela extra do MAC para os municípios que têm hospitais. Recebemos sempre em 12 parcelas e entrou uma parcela extra desde logo próxima saída do ministro Mandetta. De lá veio a reposição do FPM, comparado uma reposição do mês do ano de 2019. Essa reposição agora, no último levantamento da CNM, foram garantidos aos municípios 8 bilhões, e só usamos os municípios na reposição 5 bilhões. Né? Então, tem ainda em caixa para o governo federal usar 3 bilhões para os municípios. O que os municípios estão, a partir de sexta-feira, tentando é esta garantia, que a reposição não só venha nos 3 meses que foram aprovados, abril, maio, junho, que ela seja de julho a dezembro, porque se ela não for de julho a dezembro, vai ser uma falência dos municípios. Com certeza. As nossas receitas têm caído bastante, o comércio está parado. Parado, é verdade. Então, a partir do mês de julho, quando não mais está aprovado a reposição do FPM, com certeza teremos atrasos de folha de pagamento, com certeza teremos fornecedores sem receber, e aí um caos. Hoje já está sendo difícil, porque os recursos do governo federal que têm chego na medida comparado a 2019, mas a perda ainda é muito grande. O que o governo federal está passando para os municípios é 40% do que os municípios estão perdendo. Certo. Então, foi feito um levantamento de julho a dezembro, dariam 5 bilhões e 800. Como temos 3 que foi garantido para os municípios e não foi utilizado, o governo federal precisaria entrar com mais 5 bilhões para garantir uma estabilidade aos municípios. É isso que, a partir de sexta-feira, a AMA, a CNM, está junto com os parlamentares federais tentando essa situação. Sabemos que estamos em um ano eleitoral, né? Em um ano que até o momento não tem a definição a eleição ainda, acontece 4 de outubro, uma indefinição muito grande, e eu deixo assim, se de fato, um apelo, se de fato essa ajuda financeira não chegar do mês de julho a dezembro,
acho que nenhum prefeito do Brasil será reeleito. Com certeza. Porque vai pegar uma eleição com todos os fornecedores e folhas atrasadas. É isso a gente não quer, e tenho certeza que a bancada federal, o Senado Federal, vai todo mundo unido aí, né? E em todo o Brasil, para que os municípios receba essa ajuda, continue até pelo menos até dezembro, até a gente ver o quadro de como o país vai ficar. Agora, prefeita, o Tribunal de Contas, aproveitando a entrevista aqui, a Clara também está com a gente, é que o Tribunal de Contas está alertando a todos os gestores de aproveitar a senhora como presidente da AMA, a Clara, nossa controladora, que dia 30 agora de junho, ainda temos mais uma semana, porque estamos gravando essa entrevista aqui na segunda-feira, termina o prazo da entrega das obrigações com o Tribunal de Contas, né, de todos os municípios, cada um dentro do seu calendário, o número de habitantes, etc. Então, foi pedido para que a gente conversasse com a AMA, com a Controladoria. A UVEAL foi convidada, mas a assessoria não retornou até poucos minutos da gravação, porque, assim, reforçar essa questão, já que o tribunal já ampliou esse prazo, e assim como a Receita Federal, dia 30 acaba esse prazo. Então, a gente gostaria que a senhora, como presidente da AMA, reforçasse esse convite, assim, e que se alguém tiver alguma dificuldade técnica, até porque o sistema do tribunal é novo, pode ser online, né? Então, mas entre em contato. A turma aqui está trabalhando, todo mundo em home office, a gente aqui da TV Cidadã, como a senhora está vendo. Então, tiver dificuldade, entre em contato com o tribunal. Tem mais de uma semana ainda pela frente para tentar resolver. Então, gostaria que a senhora reforçasse para os seus colegas prefeitos e vereadores também, né, que as obrigações terminam no dia 30 e não tem mais condições, porque também a gente vai precisar trabalhar para atualizar os dados aqui. Com a senhora, prefeita. Uma das grandes dificuldades dos municípios, dos relatos dos municípios, secretários de Finanças, contadores, controladores, foi justamente a mudança, né? A pandemia e a mudança do sistema do Tribunal de Contas. É um sistema melhor, lógico, mas é um sistema que chegou numa hora em que os nossos colaboradores estão, na sua maioria, afastados, né? Muitos municípios com déficit de funcionários trabalhando em home office. Nunca o home office na contabilidade e no setor público funciona de forma... A gente mexe com documentos, né? Então, documentos que não podem sair do setor de trabalho, um processo não pode sair do setor de trabalho. Então, alguns municípios se adaptaram de uma turma ir pela manhã, outra turma ir à tarde, para os setores, e isso tem dificultado. Estou tentando, orientando, fazendo levantamento, conversando com os colegas, as dificuldades, né? A nossa intenção era uma prorrogação por mais 30 dias devido a essa situação, mas na impossibilidade vamos tentar cumprir o prazo, né? Eu solicitaria também que tivesse uma equipe do Tribunal de Contas à disposição, um suporte à disposição dos contadores. O presidente já pediu para comunicar a senhora que sim, teremos uma equipe, tanto do DTI, né, da informática, como como é que se diz, da parte de controle dos técnicos do Tribunal de Contas. Então, fique tranquila quanto a isso. Aí, por isso que a gente está se antecipando. Segunda-feira, ainda temos mais uma semana pela frente. Então, vamos devagarzinho, aqueles que tiverem, porque a gente teve a informação que muitos municípios já têm os seus escritórios até aqui em Maceió que faz essa parte, não é verdade? Então, fica até mais próximo da gente aqui do tribunal. Então, aproveitem esse canal e a senhora pode entrar em contato com o presidente, passando sempre as informações, e os conselheiros, os relatores de cada grupo, que as dificuldades vão sendo resolvidas. Aqui internamente, no início, quando mudou o sistema, até a gente aqui sofreu, mas foi questão de 2 dias, todo mundo se alinhou, tirou as dúvidas e hoje está praticamente tudo resolvido. Outra situação que eu vejo que neste momento poderia ajudar
era um vídeo tutorial, né, Pronto. ensinando passo a passo da Certo. utilização do sistema. Seria bem mais eficaz, daria um suporte aos gestores, né, fazer uma nova plataforma. Quando uma nova plataforma é implantada, sempre se faz o uso de um vídeo tutorial ensinando passo a passo. Ajudaria bastante. Como o pessoal do DTI está nos assistindo agora, com certeza eles também irão providenciar, se já não está pronta essa plataforma. Tá certo? Mas, como eu falei, fica à disposição o Tribunal de Contas, os telefones vocês todos já têm. A AMA tem um canal direto com o Tribunal de Contas, com a chefia de gabinete, com os gabinetes dos conselheiros, então é só auxiliar. Prefeito, eu queria agradecer a participação, mas continue aí com a gente, que eu vou conversar agora com a Clara. Clara, nessa questão da controladoria, o Estado, a controladoria tem feito o que nesse momento da pandemia para dar mais transparência a essa questão dos recursos? Uma coisa que eu queria, antes de entrar com a Clara, para o prefeito Paulino, eu conversei, não sei se vocês assistiram ou viram pela rede social, com o presidente do TCU há uns 15 dias atrás. E também a preocupação dele, pelo que ele me falou, aqui até a gente conversando antes de gravar, que é o trabalho também orientador do TCU. O TCU não quer penalizar ninguém, ele está dando esse tempo para que todos os prefeitos entrem em contato também com o TCU para passar as dúvidas, né, dessa questão, já até porque são recursos federais, quem vai cuidar mais disso é o TCU. Tá. Então, até eu queria complementar, por ser recurso federal, né, muitos municípios foi preciso fazer alteração na lei orçamentária quanto às despesas, né? E por conta delas serem federal. Então, teve todo esse processo de alterações que levou tempo dos contadores, dos gestores também. Tá certo. Clara, prazer em tê-la aqui, querida, e dizer, eu tenho acompanhado através do site do Portal da Transparência, né? A Controladoria sempre publicando tudo que tem sido feito, mas você é a pessoa agora para dizer para a nossa população como é que eles podem acompanhar tudo isso, né? Como o nome já diz, o controle de todas essas verbas que tem vindo. Valtenor, primeiro eu quero te saudar, dizer da satisfação de participar do teu programa e principalmente com a nossa presidente da AMA, a prefeita Pauline. E quero saudar também o nosso presidente do Tribunal de Contas, deixar aqui um abraço ao presidente Otávio Lessa e a todos os nossos conselheiros, e dizendo sempre, eu sou uma funcionária aposentada do nosso Tribunal de Contas. Foi minha colega há muitos anos. Muito grande. Nós temos um carinho muito grande por essa casa e sabemos da importância do controle externo. Mas eu só gostaria, inicialmente, Valtenor, de reforçar e parabenizar a prefeita Pauline pelo cenário que ela traçou, extremamente lúcido e verdadeiro, e dizer, prefeita, que eu imagino a dificuldade, como a senhora bem enfatizou, de vivenciar esse momento único em nossas vidas, não é? Não é simples, é importante que a população alagoana, a população brasileira, tenha isso em mente. É fácil você estar do outro lado e acusar os gestores públicos desse momento, e principalmente prefeitos, governadores. Ser gestor diante de uma pandemia é algo que ninguém nunca pensou. Está sendo, como se colocou, é um aprendizado diário, desafios diários. E eu fico, assim, hoje extremamente orgulhosa pelos caminhos que o nosso Estado está trilhando, com muita responsabilidade e com muita altivez. Não é fácil, nós não vamos conseguir, sob hipótese alguma, agradar a todos. Mas temos que ter consciência nas decisões que estamos tomando, porque, como bem disse também a prefeita Pauline, não obstante estarmos hoje num momento tão difícil, com um ministro interino da saúde, o ministro interino agora da educação, mas os governadores estão firmes e tomando decisão extremamente acertadas. Então, nesse cenário, trazemos agora para as nossas dificuldades também, enquanto gestores públicos, e principalmente nesse momento que você está colocando, Valtenor, da questão da prestação de contas. Então, uma primeira coisa e um primeiro cuidado que nós tivemos aqui, desde o início da gestão do governador Renan Filho, de 2015,
foi quando nós reformulamos o nosso Portal da Transparência. Sempre recordamos, Portal da Transparência Graciliano Ramos, o nosso alagoano precursor da Lei de Responsabilidade Fiscal, não é isso? Porque a gente tem que pensar que a responsabilidade fiscal nasceu desde o mandato de Graciliano, acho que em 1927, 28 a 29, mais ou menos nessa década, que foi o primeiro gestor público que prestou contas no nosso país. Verdade. Então, a prestação de contas, nós somos pioneiros e exemplo, né? Exemplo do nosso país. E aí, que cuidados nós tomamos, Valtenor, enquanto governo do Estado? No nosso Portal da Transparência, nós abrimos uma seção específica dentro do nosso portal, onde, só para colocar, você pode acessar no link transparencia.al.gov.br. E lá você vai ter, dentro do nosso Portal da Transparência, Graciliano Ramos, uma aba específica onde você vai saber todas as informações acerca das questões hoje da pandemia no nosso estado. Sejam informações, sejam os nossos boletins epidemiológicos, sejam as medidas governamentais que também foram tomadas para o enfrentamento dessa crise e também todas as informações acerca das despesas públicas. Então, hoje nós seguimos fielmente a legislação, onde nós estamos colocando números de empenho, números de contrato, quem é o fornecedor, valor unitário, categoria de despesa. Então, todas as informações acerca hoje da nossa pandemia, da Covid-19, acesse o nosso Portal da Transparência, que lá nós temos todas essas informações à disposição da sociedade alagoana e brasileira. Agora, Valtenor, entrando na questão que também vocês muito bem enfatizaram, que é a questão da prestação de contas, no governo do Estado, claro que nós temos consciência que a nossa situação é mais confortável do que os municípios. E principalmente pela decisão do Estado que foi implementar o Sistema Eletrônico de Informações, que é o nosso SEI. A partir do momento que o governo deu esse salto qualitativo e que nós, enquanto gestores públicos, tememos muito, porque é uma mudança cultural. O Estado não está preparado e o servidor público precisou se acostumar realmente a minimizar, vamos dizer, o papel, minimizar os documentos físicos e passar a lidar no nosso dia a dia com as informações através de um sistema eletrônico que é o SEI, que já é um sistema que é implementado no governo federal e que aqui em Alagoas nós implementamos também. E a partir do SEI, essa prestação de contas, ela se tornou mais fácil, Valtenor. Claro que a gente não pode dizer que esse momento e esse prazo que o Tribunal de Contas concedeu foi vital e está sendo importantíssimo, porque a gente precisa se adequar a essa nova situação. E principalmente em uma situação de home office, onde nós sabemos que as informações que hoje, o rol de informações que o tribunal solicita, ele é bastante amplo e que é preciso que exista uma sintonia muito grande de toda a gestão, né, daquele órgão. Então, só como números, hoje, no governo do Estado, nós temos 86 unidades gestoras. Dessas 86 unidades gestoras, 35 compõem a nossa administração direta do Estado, são secretarias, não é? São 35 órgãos da administração direta. Nós temos 25 fundos, 19 autarquias e 7 empresas de economia mista. Então, esse é o rol, vamos dizer assim, que nós trabalhamos diuturnamente para cumprir a nossa prestação de contas do tribunal. E eu posso dizer que hoje, até essa data, nós já estamos 92% dessas informações prontas e enviadas para o Tribunal de Contas. Estamos trabalhando agora nesse finalzinho, com muito afinco, para cumprir esse prazo. E que aí, Valtenor, já quero dizer que não é fácil. Nós temos aqui alguns órgãos em extinção, precisamos buscar um número de informação muito grande,
mas estamos nos esforçando para isso. Bom. E também só queria, Valdenor, só mais um ponto, complementando, em relação ao município, eu dei um cenário do nosso estado, mas quando a prefeita Pauline fala na dificuldade dos municípios, me permita nesse momento, eu não posso deixar de me posicionar como contadora que sou. Você sabe, nós já trabalhamos juntos, eu já tive o privilégio de presidir o nosso Conselho Regional de Contabilidade aqui do estado por 2 vezes, depois o Conselho Federal de Contabilidade. E quando eu falo no Conselho Federal, eu quero dizer que as dificuldades do estado de Alagoas não são diferentes das dificuldades enfrentadas em nenhum estado da federação. Hoje nós temos mais de 520 mil profissionais de contabilidade num país como todos e enfrentamos as mesmas dificuldades. E por quê? Porque a gestão municipal não é fácil. O servidor público municipal, ele tem uma dificuldade maior. Esses escritórios que você colocou, nós temos escritórios na capital e fica mais fácil. Não é bem assim. E por que eu acrescento? Porque essas informações, esses escritórios necessitam pegar na origem. Certo. Quando a prefeita Pauline diz um tutorial é importante, concordo, vai melhorar, mas esses profissionais, eles já vêm se preparando. O problema maior é como obter essas informações, porque não são simplesmente contábeis. Nós precisamos buscar, e esses profissionais de contabilidade estão tendo um trabalho muito grande, e eu vou dar um exemplo. Você precisa, como eu falei, a prestação de contas não é só contábil. Ela precisa de diversas informações. Eu preciso de uma informação da Secretaria de Educação, eu preciso da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Saúde. E em alguns municípios, eles só têm um funcionário, 2, e aquele funcionário está com Covid. E na hora que esse funcionário está com Covid, o setor todo para. Em alguns municípios, alguns funcionários se recusam a ir. Os prefeitos estão tendo uma dificuldade, não é, prefeita Pauline, muito grande. Consequentemente, essa informação não chega para o profissional contábil. Então, qual é o apelo que eu queria deixar aqui ao Tribunal de Contas, reforçando o que a nossa prefeita e presidente da AMA colocou? Que quando, em alguns casos específicos, que esse rol de documentos, eles também possam ser flexibilizados. Se uma prefeitura tem a informação contábil, que a essência está pronta, mas faltam alguns documentos, que a gente tenha, nesse momento, o mesmo carinho que o tribunal vem tendo para entender a situação delicada dos municípios. Por isso que eu acho que essa entrevista está sendo bastante importante, até a gente esticou um pouquinho o prazo do nosso programa, mas valeu a pena, porque é o seguinte, vocês estão falando, controladoria, presidente da AMA, faltou a UVEAL, porque vereador também tem que prestar conta ao Tribunal de Contas, viu? Você aí do seu município, chegue junto da sua Câmara, ela também tem que prestar conta. O tribunal julga as câmaras as contas das câmaras de vereadores. Mas aqui, o apelo de vocês nessa questão, todas essas coisas, nós temos uma semana ainda pela frente para o prazo final, então esse canal de comunicação entre o Tribunal de Contas, a AMA, a Controladoria, vai ser muito importante, porque a gente vai ter certeza de que o tribunal não vai punir ninguém se houve algum município, como você falou, que está com Covid lá, então vai ter que se justificar dizendo tudo isso, eu estou com esse problema, e como acontece com a prestação de contas do imposto de renda, às vezes você não está nem com a sua prestação de conta, não é isso, Clara? Toda pronta, mas o contador diz, vamos fazer o seguinte, vamos mandar, né? E depois a gente vai colocando. Tem uma retificação. Pronto, então vamos se chegar, eu acho que um acordo nisso aí, não se preocupe, a intenção do presidente e dos conselheiros aqui é a melhor possível, né? Nós estamos vivendo um momento que nunca vivemos, pelo menos nós dessa geração, né? Só vemos falar na gripe espanhola, que foi um desastre no mundo, então a gente está passando por esse momento e temos que nos ajudar. Então, prefeita, obrigado pela sua participação aqui, é muito importante, o representante dos prefeitos está sempre em sintonia e dizer o quê? Que a TV Cidadã, a TV do Povo, que eu sempre digo isso, estamos num canal aberto, né? Tanto pela TV, quem tem a sua TV normal, como também pelos streams, pelas redes sociais. Hoje nós temos uma penetração, graças a Deus, muito boa. Então dizer aqui a vocês que eu agradeço essa participação em nome do colegiado e dizer para as considerações finais, prefeita Pauline, muito obrigado.
Eu queria agradecer, né, esse espaço em nome dos prefeitos, ao presidente do Tribunal de Contas, Dr. Otávio Lessa, aos conselheiros, a você, Valdenor, e esse canal que é importante de diálogo entre o Tribunal de Contas, entre as prefeituras, entre as controladorias, os grupos também de contadores dos municípios. Esse momento é um momento de união, é um momento de salvar vidas. Eu acho tenho certeza que todos os prefeitos estão vivendo intensamente todos os dias. O portal da transparência de cada município, os meios hoje de informatização nos levam às fiscalizações, né, serem mais amplas aos municípios, né, serem mais objetivas. Então, eu faço um apelo em nome a todos os prefeitos que antes de acusar, vamos primeiro, vivemos um momento assustador para todos nós gestores. Vamos primeiro analisar os fatos, né? Me entristeceu essa semana ver 11 colegas prefeitos sendo acusados, né, de forma pelo Ministério Público de Contas de contratos irregulares, sem tomar ciência pela imprensa, sem nem menos tomar ciências pelas suas procuradorias, nenhum momento de defesa. E a defesa que foi imposta no meio de comunicação foi que, a partir de fevereiro, nenhum município poderia ter gasto recursos públicos, porque o mundo já estava em situação de emergência. Então, todos nós pecamos, por quê? Porque aconteceu o carnaval. Não foram somente os 11 prefeitos. Todos nós erramos no Brasil inteiro, inclusive o senhor presidente da República, os prefeitos de capitais, todos nós erramos. Então, a partir de março, do 23 de março, do primeiro decreto do governo do estado, foi que os municípios entenderam que ali era um estado de emergência vivido no estado de Alagoas. Então, eu agradeço ao presidente Otávio Lessa pela essa oportunidade esclarecedora de estar defendendo, de estar procurando informações junto à TV Cidadã. Tá bom. Clara, obrigado aí também. Valdenor, só mais uma vez agradecer a todos a oportunidade, estamos sempre à disposição. Tá bom. Muito obrigada. Bom, eu agradeço vocês aí, mais uma vez, todos os gestores. Qualquer dúvida, entre em contato com o Tribunal de Contas, os escritórios de contabilidade, né, também. Entrar em contato com o Tribunal de Contas. Estamos trabalhando aqui, tem uma turma interna e outro pessoal também em home office. E esse é o papel também do Tribunal de Contas como órgão orientador. E eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Um abraço.